último ele descerá. Se nós unimos, ele descerá. E o anjo da igreja que estava em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te, pois eis que estou à porta e bato. E se algum ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Aos que vencer, lhe concederei que assente comigo no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, essa é uma advertência a essa era, Senhor, aonde as igrejas esqueceram de Ti e colocaram para fora, Pai. Mas Tu é esse Deus de misericórdia, tem batido, até poder alguém ouvir e poder abrir a porta do seu coração. Que essa noite, Pai, o Senhor possa se revelar diante de nós e ver as nossas condições, Pai. Porque precisamos, Pai, ver as nossas condições para estarmos preparados para aquele grande propósito que é o arrebatamento dos Teus filhos. Ajude-nos, Pai, uma vez mais, porque sempre Tu tens nos ajudado e nós Te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Essa é uma escritura bem conhecida no meio religioso. E realmente você lendo essa escritura, você pode pensar várias maneiras sobre esse assunto. Mas Apocalipse é um livro de revelação. E se você não for revelado através do Espírito Santo, você vai ter dificuldade de compreender essa escritura. Porque quando se fala de igreja, você tem que entender que a igreja, nesse tempo que está, ela está cega. E muitas vezes falamos sobre esse assunto, que Deus não está mais tratando com a igreja, está tratando com sua noiva. E isso pesa muito, né? Em relação a isso. Por quê? Você diz, mas irmão Arantes, existem muitas igrejas aí fora, muitas, sim, mas Deus no começo Ele aplicou revelação. Deus colocou revelação para adorar a Ele. E no final será a mesma coisa. Você diz assim, mas aonde Ele aplicou isso? Quando o homem caiu e pecou, Abel, por inspiração divina, recebeu uma informação em seu coração e trouxe uma ovelha e pegou uma pedra e cortou o pescoço daquela ovelha e derramou sangue sobre o altar. E você diz, pô, mas isso é muito ruim, né? Enquanto Caim trouxe os frutos da terra, as primícias da terra,
tantas outras coisas, mas Deus não se agradou daquele sacrifício ou daquela adoração. E você possa pensar: poxa, mas não foi tão bom assim? Foi excelente. Foi excelente para um tempo que viria à frente, não para aquele momento que era o sangue que ser derramado para salvar nossas vidas. Ali estava simbolizando um sacrifício de um cordeiro que viria depois, lá há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. E isso tem a ver com o quê? Revelação, entendimento das Escrituras. E eu quero ler um pedacinho para você entender. Agora observe que toda esta era da igreja deve ser cega e nua. Ainda assim diz que porque eles têm todo tipo de riqueza como nenhuma outra era antes dela, eles pensam que não precisam de nada. No entanto, eles realmente não estão cientes da sua condição de nudez e destruído por causa da sua condição de cegueira. Então, eles não estão cientes do que está acontecendo com eles. Porque a igreja hoje ela pensa que só porque ela tem condições e tantas outras coisas que ela está bem. O irmão Brana chega a dizer que não é porque você está com a condição financeira bem que você está sendo abençoado por Deus. A bênção está relacionada à vida eterna. A bênção está relacionada ao poder do Espírito Santo. Isso é muito diferente em relação a outras coisas. Porque se nós focarmos em riqueza, então todos os ricos estariam salvos. Se nós focarmos que o Espírito Santo é que transforma a tua vida e muda teu ser, e você reconhece que o Espírito Santo é que transforma você, daí você está na direção correta. O que essas igrejas estão falando? Você logo percebe que elas estão com uma expressão dizendo: nada tenho falta. Você tem alguma falta em alguma coisa? Porque essa igreja está dizendo isso: nada me falta. E não sabes que é desgraçada. Olhe bem onde o Espírito Santo está colocando isso. Miserável, pobre, cega e nu. Está falando da igreja. Daí você diz assim: mas irmão, então não vão ser salvos essas pessoas? A salvação é um dom gratuito de Deus. E você, como filho de Deus, você não veio aqui para julgar nada sobre isso. Essa é a perfeita vontade de Deus, que Ele que tome essas decisões. Nós viemos aqui para manifestar a imagem de Cristo em nossas vidas e refletir essa imagem. Nosso processo não é para julgar. Já existe quem julgue isso. E claro que fomos muitas vezes acostumados a julgar. E isso gera problemas para nossas vidas. Observe aqui. O que Jesus disse em Mateus 15:12? Então vieram os seus discípulos e disseram: sabe o que os fariseus ficaram ofendidos depois de ouvir estas palavras? E ele respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quem? O Pai Celestial plantou. O Pai Celestial e você, filhos de Deus, foram plantados. Veio de Deus. Então, e essas plantas que não são, serão arrancadas. Deixe-os em paz. Você pensou? Jesus, ele aplica assim, ó, deixe-os em paz. Porque é um setor de revelação. Eu quero que você pegue isso. Deixe-os em paz. E ele vai dizer assim: eles são líderes cegos, guiando cegos. E um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. O que ele está referindo é como você está vendo o reino de Deus. Deixe eles em paz. Eles são líderes de cego, dois cegos, e um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. E ele vai reforçando isso para você entender que existe um poder de revelação. E esse poder de revelação não é o irmão Arantes que vai trazer a você, é o próprio Espírito Santo identificando com você, irmão. Muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus por outros preceitos,
ou outros conceitos. Hoje, eu quero ser bem claro com você, e falaria quando todos os irmãos estivessem aqui. A convicção é essa: qual é o valor que você dá para esse dia, que é um culto de Santa Ceia? Você tem que entender isso. Porque ainda se você não dá valor às coisas de Deus, você tem que ter cuidado com você mesmo. Porque Deus um dia não vai ser o irmão Arantes que vai dizer isso. Nem vai ser eu que vou dizer para você, cuide assim, disso. Não, não vou fazer, e nem vou fazer cobrança em relação a isso, porque eu quero que você entenda uma coisa. Esse negócio é com você e Deus. Eu vou lá, vou sentar com você e nem vou falar sobre isso em relação a isso. Aqui eu tenho responsabilidade do púlpito para falar a você. Mas se eu sentar na sua casa, ou sentar em qualquer lugar para conversar contigo, eu não vou falar nada sobre isso. Agora, olhe bem aqui. Agora, nesta era, quando o velho véu denominacional, tradição, foi rasgado pela palavra de Deus, então ele pode ser manifestado. Você entende o que eu quero dizer? A tradição, todas essas coisas passaram. Deixe embeber um pouco. As coisas passaram. Mas nesses últimos dias, o véu de tradição foi rasgado. Aqui é a coluna de fogo. O que o irmão Branham está falando? Essa questão de rasgar do véu. No princípio foi rasgado. Quando Jesus estava no Calvário, o véu foi rasgado de cima para baixo. E foi visto, abriu-se. E por que ele está falando agora que também foi rasgado as tradições e os costumes? Nesse tempo também. Você está entendendo? Você percebe um detalhe aqui importante que está acontecendo? Irmãos, as tradições e os costumes separam você de Deus. Sempre foi isso. E o problema é quando separa você de Deus, você não tem o foco ou a visão correta do que a palavra quer para a sua vida. É como você falar. Se você fala para uma pessoa que é cega, que ela não entende, cega de nascença, você vai dizer assim, sabe qual é a cor vermelha? Sabe qual é a cor azul? Sabe que cor que é essa? Ela nunca vai entender, porque ela nasceu cega de nascença e ela não sabe as cores. Agora, claro que se uma pessoa ficou cega depois de alguns anos e ela sabe as cores, ela vai poder compreender o que você está falando. Mas antes, se ela nasceu de nascença cega, ela não vai entender. Você vai gerar o quê? Conflito com ele. Você já percebeu quando aquela pessoa não tem esse interesse, ou a pessoa não é cega, você fala da palavra de Deus, ela não entende nada? Deixe-os em paz. Ore por eles. Sabe qual era o problema? Queremos colocar e forçar. Não funciona. Talvez daqui a 2 anos aquilo funcione. Mas naquele momento não funciona. E temos que entender o tempo. Deus trabalha com um tempo. Deus trabalhou com Moisés em determinado tempo. Deus trabalhou com vários homens esperando um determinado tempo para ele poder amadurecer e depois ele cumprir o seu serviço. E isso nos coloca em uma posição para você amadurecer e ter misericórdia em muitos fatores, né? E ele fala assim, então, quem é que rasgou esse véu nesse final do tempo? Para você sair das tradições e dos costumes das igrejas. Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado em Sodoma. Captou alguma coisa aqui? Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado em Sodoma. 2 mensageiros. O Filho de Deus não foi em Sodoma. O Filho de Deus ficou com Abraão. O Filho de Deus, a manifestação de Deus ficou com Abraão. O que está acontecendo foi 2 anjos em Sodoma. Sodoma estava perdido. E a Escritura diz uma coisa, como foi na época de Moisés e como foi em Sodoma, o que acontece? Será nos fins dos tempos. Você captou o que espírito está girando em torno desse mundo? Você está olhando o que está acontecendo com as estruturas? Ou você ainda não viu isso? Capte o que estou falando para você. Vai ser a mesma condição. A mensagem diz que Oral Robson e Billy Graham estariam aqui. E esses são os 2 anjos que foram em Sodoma. Eles foram para o mundo,
pregaram para o mundo, e o efeito da pregação deles, sabe qual é o efeito da pregação? Você diz assim, mas como isso, irmã? O efeito da pregação deles é cegar. Não é abrir os olhos, não, porque aquelas pessoas já eram cegas, eram incrédulos. Então a mensagem que eles trazem é uma mensagem que cega eles. É o que aconteceu em Sodoma, a mesma coisa, eles foram cegos. Os anjos cegaram aqueles homens que queriam entrar na casa de Ló. Você percebeu? Agora o que está acontecendo é a mesma coisa, pregado esses dois homens. Agora, quem ficou com Abraão? Temos que entender isso para você saber quem é essa noiva. É nesse tempo que há uma visitação. É nesse tempo que chega a mensagem da hora. É nesse tempo que ele pode dizer assim: como eu posso esconder alguma coisa de Abraão, que será herdeiro de tudo? Você é herdeiro de tudo? Como Deus pode esconder alguma coisa de você? Ou vou usar uma palavra mais clara para você: como Deus vai deixar de revelar a você o que vai acontecer? Você agora começa a entender que a linguagem da noiva é totalmente diferente da estrutura da igreja? Por isso que ele fala assim: lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado a Sodoma, 2 mensageiros foi, isso mesmo, mas este próprio Deus encarnado, humano, foi revelado a Abraão, o eleito. Então o próprio Deus se encarnou e veio na presença de Abraão e começa a ter uma conversação. Irmãos, eu quero colocar alguns pontos para deixar guardado. Submissão. Sara era submissa a Abraão. Talvez eu fale em outros cultos o que isso vale. Submissão. Deus não destruiu Sara porque Sara amava Abraão. Interessante isso. Não é o inverso. Abraão amava Sara, mas Deus não destruiu porque Sara amava Abraão, era submissa a Abraão. Só para você, já que eu estou entrando nesse pedacinho, eu quero reforçar um pensamento para você. Eu quero que você entenda: amor é muito diferente de paixão. Jovens, amor é muito diferente de paixão. Por quê? Amor, ele é sacrifício. Paixão é um desejo daquela pessoa em relação àquela outra pessoa. E se aquela pessoa não responder, ele vai... Você já viu muitas vezes aí em jornais assim, matou por amor. Não matou por amor, mas o jornal coloca: matou por amor. Não é verdade. Você começa a entender? Porque o amor, ele é um sacrifício. Paixão é um desejo. E daí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu lá em Gênesis? A palavra diz que houve um ciúme de Caim a Abel, e Caim matou Abel por ciúme, que é um amor pervertido. Você captou? Ciúme é um amor pervertido. Mas muitas vezes a gente usa a palavra ciúme e nem sabe o que está dizendo. O ciúme é uma coisa pervertida, porque Satanás usa o combustível. Quando você entende o que aquela palavra está dizendo, você faz o quê? Proteção no seu coração. Irmãos, irmãs, quando isso acontece, você tem que fazer proteção, porque senão vai entrar por um caminho muito pior. E o ciúme, escutou? Mata. E depois que mata, talvez gere um arrependimento. Talvez gere. Porque a pessoa que está fazendo isso, ela está tão convicta daquilo que vai fazer, de ter que vai fazer, e por que isso? Porque ela deu combustível a Satanás. Como é que você dá combustível a Satanás? Concordando com o que Satanás está colocando, ou concordando com o que ele está pervertendo. Se o amor é pervertido por tal coisa, então você perverte o amor, que é sacrifício, e você logo entra dando combustível a ele.
Agora, se você tem a palavra de Deus e você sabe o que é amor e como isso produz, você nunca dará combustível a ele. E isso é uma coisa que muitas vezes nós damos combustível, sem saber, estamos agindo e dando combustível a Satanás. E o que ele faz? Ele pega aquele combustível e bota em você e explode você. Então, cuide com isso. Submissão de Sara. A presença de Deus, porque agora Deus chegou e Abraão sabe que há a presença de Deus, e ele sabe muito disso, porque ele diz assim, Senhor, e o único que é Senhor na palavra de Deus é Deus. Ele é o Senhor. Você captou isso? Não existe dois senhores, existe só um Senhor. Nunca esqueça disso. Quem é Senhor é Deus. Então você deve entender que quando ele vê a presença de Deus, ele chama, Abraão chama dele Senhor. Vem três, mas ele diz Senhor. E isso é revelação, irmão. Isso é convicção de entendimento. A outro ponto que ele abre é a promessa. Abraão recebe uma promessa porque ele foi revelado. Quer ver uma coisa? Você já viu a igreja, o que ela tem de promessa? A igreja tem promessa? Por que ela não toma as promessas que Deus deixou para ela? Porque não consegue ver isso. Olha aqui. Então Abraão agora vai saber dois acontecimentos. O que acontece com Abraão? Deus vai falar o que vai acontecer com Sodoma. Deus está falando para a noiva o que vai acontecer com este mundo. Ou você não sabe o que vai acontecer? Se você ler a mensagem do irmão Brana, você vai saber muito bem o que vai acontecer. Um dia você vai acordar e esse mundo estará numa ruína, destruído. Tudo, não adianta você se esconder debaixo de uma caverna, você não vai esconder de vários outros lugares, porque vai ser destruído. Agora, você está nesse grupo que Abraão vai sair, ou você está em qual grupo? Outra coisa que ele fala é essa aqui, ó. É a misericórdia de Abraão. Essa é a parte mais gostosa que eu vejo, porque Abraão é assim, ó. Ele conhece o Senhor, ele compreende o que está acontecendo, e Deus se revela a ele e mostra o que está acontecendo, e ele está intercedendo por Ló. Agora ele começa a interceder por Ló. Ele começa assim, Senhor, se não tiver 50, você vai poupar essa cidade, né? Porque ele vê que o grupo de Ló, a família de Ló e vários outros pastores que foram com Ló era grande. E ele pensou, 50 é o suficiente para salvar essa cidade. E Deus começa a falar, não, se tiver 50 eu não vou destruir essa cidade. E ele vai reduzindo, e Abraão vai insistindo, até ele calcular, não, 10. E 10, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruo aquela cidade. Agora você pensa que Deus nunca destruiu, nem que se tivesse 3. Lá tinha quantos? Que saíram daquela cidade? Saiu 4. E um ficou no meio do caminho, e ficou 3. Deus nos destruiu ali, com eles. Tirou para depois destruir. Você captou o que é um justo? Mesmo que Ló ainda não se qualificava como Abraão, mas pela intercessão de Abraão, o que ele fez? Ele foi abençoado. Ló foi abençoado porque Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Como é que você está com a intercessão da sua vida? Você está intercedendo pelos seus filhos? Você está intercedendo para aqueles que você ama mesmo? Porque esse é o princípio de Deus. Quando você entender que esse princípio é importante, da misericórdia que atingiu Abraão, e agora ele pode usar essa misericórdia em forma de graça para atingir o seu sobrinho, ele faz isso. Deus trabalha dessa forma para mostrar algumas coisas importantes para você. Eu quero que você capte o que eu vou falar para você. Olhe bem aqui. Golias. Golias é aquele homem gigante e poderoso que vencia qualquer homem.
Ele estava ali lutando e vencia qualquer homem. Agora o problema é o seguinte: quando Satanás já acha que ele sabe que você está num nível assim, ele começa a achar-se. E Satanás, ele é bom nisso, ele sabe fazer muito bem isso. Ele começa a crescer em cima de você, e ele começa a aumentar, e ele começa a imprimir, e ele começa a blasfemar contra os filhos de Deus. Ele começa a blasfemar muitas outras coisas. Ele te joga na parede. Golias estava fazendo isso. Ele berrava e dizia: quem é que vai lutar comigo? Covardes. E eu acho que ele estava com medo. Você entende quando funciona uma coisa? Não precisamos de músculos, precisamos de fé, revelação. Não precisamos de capacidade, precisamos de um Deus que controle as nossas mãos e nossa força. Você entende isso? Por isso que Deus usou um Davi, um jovem pequenininho, que chegou ali e disse assim, por inspiração. Eu quero que você entenda, irmão, deixa a inspiração entrar em seu coração, deixa Deus entrar em seu coração para usar essa inspiração. Ele é um incircunciso, nós temos Deus. Olha só, pensando o que o Davi falou: nós temos Deus. Esse é um incircunciso, ele não entende nada de Deus. Mas parece que nós muitas vezes penamos nisso, ficamos com medo do momento e da hora que está acontecendo. A igreja devia estar mais adiantada, a noiva já devia estar mais preparada, a noiva já devia estar com mais convicções e mais certeza do que, porque muitas vezes o irmão Brando diz assim: agora eles estão compreendendo a mensagem, mas precisamos de uma coisa a mais. É você, é eu entrar na presença de Cristo. E eu desafio a você, qualquer um que entrar na presença de Cristo, a não ser transformado. Se eu faço isso, você faz isso, nós somos um exército invencível. O que Deus usou um homem na presença para derrubar quem? Golias. E provar para ele que ele não poderia vencer esse exército, porque ele diz: esse é o exército do Deus vivo. Agora, você olhando para lá, aonde está o exército do Deus vivo? Aonde está esse exército que estava com medo? Havia um homem que deixou entrar isso, né? Por isso que você dá munição a Satanás, não faça isso, meu irmão. E isso você faz muitas vezes naturalmente. Quem é maior? Muitas vezes você diz assim: quem é maior? Talvez se você estivesse naquela batalha ali, você diz assim: Golias é maior, e vai vencer a batalha. Muitas vezes os problemas vêm em nossas vidas, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e você pensa assim: pô, essa circunstância é muito grande. E você faz o teu Deus se tornar pequeno. Não faça isso. Não dê munição a Satanás. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Zacarias diz assim: e aconteceu que naquele dia a luz não será clara, nem escura. Está falando do nosso tempo. Mas será um dia que será conhecido do Senhor. No dia, não é dia e nem noite. Passará que ao entardecer haverá luz. Essa luz não é uma luz natural que você vê do sol. Essa luz é a luz da palavra de Deus, que é manifestada para a noiva de Cristo. Então ela tem que ver isso. Senão você nunca foi parte desse ministério dos últimos tempos. Olhe bem, ele vai dizer assim, em 1 Coríntios, vou ler nas escrituras. É 2 Coríntios, capítulo 4. Ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Você começa a entender que o evangelho está sendo pregado, mas para as pessoas que não compreendem, está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe o que é incredulidade? Incredulidade é pecado. Porque você sabe o que é certo e não faz o que é certo. E isso é incredulidade.
Por isso que ele diz, o Deus que é Satanás cega o entendimento daqueles que são incrédulos. Incrédulo está querendo referir que sabe o que é certo e não faz. Já pensou uma pessoa dizer assim, eu sei que estou certo, eu sei que estou errado, mas não vou fazer. Você já pensou nisso? A palavra diz assim, não faça isso, meu irmão. Deve você dizer, eu sei que estou errado, mas não faço. Quem é que fez isso? Não foi Caim? Deus não falou para ele, mas se você fizer o que é certo, você... Olha aqui. Ele vai colocar isso muito claro para nós, vai ser. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que as trevas resplandeceu a luz, e é que resplandeceu em nossos corações para iluminar no conhecimento da glória de Deus, mas face a face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Agora vê que ele está falando aqui. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus então começa a falar para você. Muitas vezes você está numa luta, mas você está desamparado, ou perdido, ou acabado. Não. Uma guerra, uma batalha, você pode até fraquejar, mas a guerra você vai vencer. Tem duas coisas aqui, né, importante para você entender. E isso nos coloca numa posição para você entender o que está acontecendo, que precisamos de revelação. Precisamos de tempo meditando na palavra de Deus. Precisamos conhecer quem é esse Deus. Porque essa Bíblia foi dada aqui para você conhecer quem é Deus. Olha aqui. Jesus Cristo é o mesmo. Essa é a mensagem. Observe, agora Ló estava em Sodoma, e os dois anjos desceram de Sodoma para pregar o evangelho, para chamar o justo no meio da incredulidade. Isso está certo. Billy Graham, moderno, eles não fizeram muitos milagres, feriram de cegueira. Irmão Brana prega jogando lá Sodoma, e depois traz para a época dele, diz assim, Billy Graham não fez muita cura, mas feriu os de cegueira. O que? Pregava a palavra e feriu o incrédulo de cegueira. Paradoxo, a mensagem paradoxa, ele fala assim, o anjo desceu do céu, dois deles desceram e pregaram em Sodoma. Eles não fizeram milagre, eles cegaram uma noite, pregaram o evangelho e cegaram os incrédulos. Você começou a entender o que eu li em Apocalipse? Quem é que está cega? A igreja. Você tem certeza disso? É a verdade, a pura verdade, irmãos. Olha aqui. Mateus 5, ele fala assim, 5, 13, 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgá-lo? Você é o sal da terra? Você é o sal da terra? Então você tem que ter um bom sabor. Esse sabor é Cristo. E olha, ele vai dizer aqui, daí em diante, nada serve senão para ser lançado fora, se o sal não for bom, né? Pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida. O que ele quer colocar, irmão? Você é luz? Por que você está se escondendo da luz de Cristo? Você é a manifestação? Por que você tem vergonha de falar que é um cristão? Você não tem coragem de dizer para aquela pessoa, dizer assim, Deus cura? Você não tem coragem de dizer que Deus liberta? É minha amiga, mas eu não sei se ela vai falar, eu não tenho coragem. Não faça isso. Fale
o que é a verdade. Deus sustentará a tua palavra, porque essa palavra está nas Escrituras. E ele fala assim: uma cidade situada numa colina não pode ser escondida, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e que ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que seja as vossas boas obras glorifique o nosso Pai que está no céu. As nossas boas obras. Agora eu vou te explicar o que é boas obras, porque você pensa assim: a tua obra é boa? A tua obra é boa? Não tem nada a ver com isso. É quando Deus, você dá liberdade a Deus, para Deus fazer uma obra em você e manifestar aos homens. Então, é como você sair de cena e o Espírito Santo agora trabalha em seu coração para você fazer a boa obra. Olhe qualquer homem e veja se ele é bom. Nem Jesus Cristo falou: me chamas de bom? Bom é Deus. Você entendesse? Daí você traz obras, não é obra de você, é a obra do Espírito Santo. Por isso que existe uma parte quando Paulo fala, diz assim: a obra será provada. Se essa obra for de ouro, de prata, de metais preciosos, ela se manterá. Mas se ela for de palha ou de madeira, coisas perecíveis, ela será queimada pelo fogo. Mas a pessoa será salva. Ela faz uma obra que não é boa, mas ela é salva pelo fogo. Irmão, isso aí é fino. Vou te mostrar. Ela é salva pelo fogo. Sabe onde que vai vir fogo? Grande tribulação. As obras que são feitas de Deus, que o Deus colocou para você fazer e você sabe que é de você, isso são obras-primas. O ouro não, o fogo não destrói. Cada vez mais fogo no ouro, mais o ouro é puro. Cada vez mais fogo na prata, mais a impureza sai. Você captou? Pedra preciosa pode colocar fogo que ela não é destruída. Então tem duas coisas importantes você entender aqui. Ele é salvo pelo fogo. Ele entra na grande tribulação porque ele pensava que estava fazendo uma obra para Deus, e aquela obra era o desejo do coração e não a vontade do Pai. Você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você compreender o que Ele quer fazer para você. Olha aqui, ele fala assim, ó, muitas coisas são paralelismo. Havia um homem enviado de Deus, cujo nome... Você já escutou isso? Havia um homem que foi enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Ele não era a luz. Não é isso? É isso que está escrito. Agora eu vou mudar só o nome. Havia um homem enviado por Deus, cujo nome era William Marion Branham. Este veio com um testemunho, a fim de o testemunho da luz, para que todos os homens por ele crescem. Ele não era aquela luz. Se você olhar para a foto tirada no Hoft, você pode ver que ele não era aquela luz, mas ele estava mostrando, manifestando, essa luz estava sendo manifestada sobre ele, mas ele foi enviado para testemunho daquela luz. Essa era a verdade da luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo, a verdadeira luz, que é o verdadeiro Deus. Irmãos, tudo que acontece no passado gera um paralelismo, ou gera uma sombra. O velho é uma sombra do novo. Tudo, então, você tem sombra lá, existe o real aqui. Então, eu quero que você capte. Não é o homem, William Branham, é a coluna de fogo fazendo uma identificação para você dizer: Deus está aqui. Deus está aqui. Você entende isso do coração? Anjos são mensageiros. A palavra diz que anjos
Existem anjos celestiais e anjos terriais. E anjo é um mensageiro. Irmão Brana, ele trouxe uma mensagem. Ele é um mensageiro. Ele está apontando para quem? Cristo. Quero mostrar isso mais claro. Existem pessoas que, vamos colocar uma ideia para vocês. Você conhece linha média? Allan Kardec? Você já ouviu falar? Então, eu vou explicar para você. Allan Kardec, eles apontam o que é a ideia deles. Ele diz que a forma mais importante, a forma mais estrutural é Cristo. Olha o que eles estão dizendo, olha. Maravilhoso, né? Então eles estão apontando, dizendo assim: você tem que ser igual a Cristo. Você vai mudando de pouquinho. Se você for bom aqui, você vai crescendo, vai tendo mais luz. Você agora se transformou em tal coisa. Na outra reencarnação você vai vir em tal coisa, até você se tornar perfeito, igual a Cristo. Até parece bom essa linguagem. Até parece assim que está alguma coisa com a Escritura. Mas só que tem uma coisa errada muito grande ali. Eles vivem fazendo obras. O que é obra? Eles vão, vamos lá cuidar dos doentes, vamos lá fazer isso, vamos fazer aquela imposição de mão. Na Escritura diz que você pode fazer imposição, e eles também fazem imposição de mão, eles oram. Mas parece que está tudo meio canalizado igual. Mas qual é o problema deles? Eles estão focados em obras. Eles não acreditam que a graça pode salvar você. Precisa fazer obra para ele ser salvo. E não existe homem ou mulher nesse mundo que você fazendo obra que você vai ser salvo. Você só apenas tem que reconhecer o quê? O sacrifício de Cristo. Então, você começa a ver que a linguagem parece próxima, mas a revelação é sem, eles não conseguem ver isto. Daí você vê, tem vezes que eu passo ali pela a forquilinha, passo ali e vejo aquele movimento, e ir para lá, para cá, para aquilo. Mas o que acontece? Eles não crêem na coisa mais importante que está dentro da Escritura: graça, misericórdia. E essa luz, então, ela veio para mostrar alguma coisa. E o mensageiro fala na mensagem perguntas e respostas. Eu quero ler para você e firmar esse pensamento, porque você tem recebido esse mensageiro. E olhe bem, alguns dizem que o irmão Brana era o filho do homem. Filho do homem. O que é um filho do homem? Olhe bem, ele está mostrando. Eu pensei que a coluna de fogo fosse o filho do homem. Olha, o irmão Brana é um filho do homem? O filho do homem? Ou é a coluna que é o filho do homem? Você tem que saber isso. Olha o que o irmão Brana fala. Essa foi uma pergunta. Vou ler de novo. Alguém disse que o irmão Brana era o filho do homem. Eu pensei que a coluna de fogo fosse o filho do homem. Estou enganado? Essa é a pergunta desse irmão. Bem, essa é uma boa pergunta, muito boa, mas eu não sou o filho do homem. Capte isso. Isso é para a igreja amadurecer. Se ele é o filho do homem, ele é Cristo. Então, ele vai ser anticristo. Capte isso. Isso é muito bom para você não se embaraçar depois com o tempo. Olha, mas eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Por que ele está dizendo não o? Ele está dizendo que ele é um profeta, mas não o. Aí muda tudo. Daí ele fala, por isso que você tem vezes que leria a mensagem de uma branda assim: você é um profeta? Não sou. Porque na visão dele, quando você pergunta isso, ele está dizendo que ele é o. Ele pode dizer, não sou. Mas agora, mas como não és? Você é um profeta. Ele pode dizer, sou um profeta, não o profeta. Você se lembra que o profeta é Deus. Olha aqui. Mais um filho do homem. Existe uma grande diferença, ele fala. Jesus Cristo é o filho do. Jesus Cristo é o filho do homem, o filho de Deus, e o filho do homem, e o filho de Davi. Então agora ele coloca em ordem o que é o. Ele é o filho do homem, é o filho de Davi. Ele é a manifestação de Deus. Esse é o com o grande.
Agora, olhe bem aqui. Jesus Cristo é o Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do homem e o Filho de Davi. Agora, a razão pela qual a pergunta provavelmente foi feita a esta pessoa e foi dita, porque as pessoas consideram um vidente, ou que eu tenho uma pergunta aqui, apenas explodindo sobre isso, vê. Mas quando eu ler essa pergunta, você verá que, porque respondo as coisas da maneira que faço. Até que eu seja definitivamente levado a fazer. Vê? Então eu digo, devo dizer, mas essa hora ainda não chegou. Portanto, não sou o filho ungido do homem. Ele está dizendo, não sou Jesus Cristo. Eles faziam muito. Sabe por que eles faziam essa confusão? Porque era tão tremenda a manifestação de Deus em William Branham, que eles já estavam pensando que ele era o Filho do homem. Tanto você se lembra, irmãos, que ele queria batizar o quê? Queria batizar no nome dele. Tanto que tem igreja da mensagem querendo fazer isso. Está errado. Escute bem agora o que o irmão Lee fala. É por isso que o irmão Lee foi chamado para ir à casa. Isso é um testemunho. Talvez você nunca escutou isso. É por isso que o irmão Lee foi à casa do irmão Branham quando ele estava tendo um colapso, por causa das pessoas que o adoravam. Você está entendendo o que está acontecendo? O irmão Branham estava apavorado, porque todo mundo começou a querer adorar o irmão Branham. E tem muito pastor aí que é adorado e ele fica quietinho no púlpito. E ele estava numa situação, num colapso, por causa das pessoas que querem adorar. Quando ele entrou no quarto do irmão Branham, onde ele tinha estado acomodado por 3 dias, o irmão Branham estava balançando a sua cabeça para frente e para trás e dizendo, eu falei com Deus, eu falei com Deus. E o irmão Vale disse, não, você não falhou com Deus, irmão Billy. Se aquela pessoa não tivesse feito isso, eu teria que me perguntar, por que eles disseram isso como João, que era o mensageiro da aliança do dia de Jesus? Eles fizeram a mesma coisa com João. Você captou? A mesma ação. Olha o que ele vai dizer em Lucas. Lucas diz assim, e como o povo estava na expectativa, todos os anjos meditaram em seu coração sobre João, e se ele era o Cristo ou não. Você captou? Eles perguntaram, tu és o Cristo? João disse, não, eu não sou o Cristo. Vai vir, eu vim abrir esse caminho. É a mesma coisa com o nosso irmão Branham. Eu não sou o Filho do homem, mas vim. Você está entendendo o que está acontecendo? Quando você idolatra irmão Branham, muitos da mensagem estão idolatrando o mensageiro. Você está fora. Porque Paulo fala assim, né? Você foi ensinei a vocês um leitinho. Porque o que acontece com vocês? Vocês ficam, eu sou de Paulo, eu sou de Ceifa, eu sou de Apolo, eu sou desse. Você está olhando para o homem. Nunca olhe para o homem. Olhe o que Deus está fazendo naquele homem. Você captou? Quando você começa a canalizar aquele homem, você está errado. Você tem que perceber que se o Espírito Santo está entrando nesse homem, e esse homem está trazendo uma mensagem de Deus, você está captando o Espírito. Você entendeu? Estamos lendo a mensagem quarta-feira, discernimento do Espírito, você se lembra? Você discerne o Espírito que está dentro daquela pessoa, porque quando aquele Espírito está aqui dentro, Deus está falando através daquele homem. Então, eles começaram a idolatrar o irmão Branham e começaram a colocar ele numa posição elevada. E o que aconteceu com ele? Ele ficou em colapso. Porque ele sabia que se ele entrasse nessa posição, ele seria um anticristo. Ele não teria mais salvação. E assim é a nossa vida cristã, irmão. Você traz o Espírito Santo, entra em você e você reflete essa lista. E quando você está aproximando mais de Cristo, as pessoas começam a dizer, eu estou vendo Cristo em você.
Porque a manifestação do Espírito Santo começa a trabalhar em você. Que desse tempo? Você está percebendo que tempo estamos vivendo? Onde está a noiva ou noiva que conhece os desejos do noivo? Onde está essa noiva? Eu quero falar uma coisa, vou finalizar para depois fazer a Santa Ceia. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Isso é palavra. Você pode falar com convicção, certeza do seu coração. Não duvide disso. Ele é o que te sustenta, Ele é o que te mantém, Ele dá-te riqueza, Ele faz tudo isso. Agora faça uma coisa por Ele: se entregue e deixe as coisas fluir. Não fique trancando Deus em sua vida. Se Deus te viu de tal jeito, Ele dará tudo isso para ti. Você não precisa estar correndo como Jacó. Ele dará. Muitas vezes queremos correr e vivemos cansados, vivemos atribulados, vivemos com isso e não conseguimos entender o que a mensagem, a história de Jacó contou para nós. Descanse, ó Israel. Você captou? Descanse, ó Israel. A partir da hora que ele lutou com Deus, ele compreendeu a mensagem, ele descansou. E o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E isso é um tempo muito importante para você. Quando você confiar em Deus, Deus luta por ti. Deus abre porta por ti. Deus faz prova e mostra para você quem é esse Deus. E Ele mostra isso claramente para dizer para você, dizer assim: meu filho, confia em mim. Confia em minhas promessas. Vamos alinhar esses pensamentos, irmão. Começa por aqui? Começa pelo púlpito, mas você tem que receber e começar a fazer. O outro vai e faz, o outro faz. Daqui a pouquinho estamos numa estrutura mais forte, porque você recebeu e está fazendo. Você recebeu e está fazendo. Ah, não, só pode ser só o pastor. Não é isso. Isso é uma mentira. Eu tenho as mesmas necessidades que você, meu irmão. Eu tenho as mesmas fraquezas que você. Eu preciso dele em toda a minha vida. Eu preciso ser sustentado por ele. É a mesma coisa como vocês. Não é porque prego, além de tudo de pregar, eu tenho um maior... O que eu tenho que acontecer comigo? Olhe bem o que vai acontecer comigo. Toda palavra que eu falar aqui, eu vou dar conta. Tem vezes que ficar um pouquinho mais quieto é melhor, não é? Toda palavra que eu falar aqui, eu darei conta disso. Por isso que um pregador não pode voar mais do que... Tem gente que gosta de voar mais do que tem experiência. Não podemos fazer isso. A experiência vem e voamos. A experiência é tocada. Se lembra do mestre? Ele fala assim, ó: eu dei o exemplo. Vocês me chamam de mestre e senhor. Faça como eu fiz. Não, isso aqui não é o mundo. O mundo diz assim, ó: não, faça isso. Eu não fiz, mas você faça. Não. Em relação ao reino do céu, você faz para ser o exemplo, para depois manifestar. Você faz no seu lar e depois manifesta. Os seus filhos vê, a sua família vê, todos vê que Deus está mudando você. Você captou? Essa é a norma do Espírito Santo. Então temos que aprender isso. Vamos passar para outra parte, né?